Ontem tivemos uma festa na quadra, né, com os jovens, e eu tentei ficar o mais quietinha possível para preservar a voz, porque todas as vezes que eu tenho sinusite, eu perco a voz. Então, fiquei ali quietinha para ter voz para falar a palavra de Deus nesta manhã. E eu queria trazer um texto bem rapidinho, está fora do contexto do que vamos falar hoje, mas está dentro do contexto das nossas vidas. Salmo 90, versículo 2 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu já comecei o meu aniversário de várias formas. Já comecei viajando logo cedo, já comecei vendo o nascer do sol, já comecei tomando café da manhã, já comecei o dia do meu aniversário com a família fazendo um montinho em cima de mim na cama, o filho, a nora, a neta. Mas começar meu aniversário compartilhando a palavra de Deus é um privilégio. Então, estamos aqui nessa experiência hoje. Compartilhando conosco, que hoje Que delícia! É um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus com vocês no dia do meu aniversário. E ter um coração sábio é literalmente aprender a dar valor ao que realmente importa diante de Deus. Então, aqui é aproveitarmos o nosso tempo para obter sabedoria. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Hoje é a nossa 7ª aula do livro Aprendendo a Amar. Então, estamos finalizando os fundamentos da primeira parte. Essa primeira parte, ela foi para entendermos um pouco melhor o conceito amor. Nós vimos que existem muitas definições de amor, mas Christian Schwarz sintetizou uma única definição prática a partir dos textos bíblicos, que diz: o amor é uma ação consciente, criativa e incondicional de me voltar para uma pessoa com o propósito de, em nome de Jesus, ajudá-la ou causar-lhe uma alegria. Eu quis repetir essa definição para internalizarmos mais e mais, porque a partir de domingo que vem, na parte 2, vem os exercícios práticos. Domingo que vem começa o nosso crescimento pessoal no amor. E por que crescer pessoalmente? Porque ninguém pode crescer por mim, ninguém pode crescer por você. Então, cá estamos nós, né, para crescermos pessoalmente no amor. Outras pessoas, elas podem nos ensinar, podem nos aconselhar, podem nos amar, nos corrigir, dar feedback, caminhar ao nosso lado, nos inspirar. Mas existe uma parte do crescimento que é intransferível, que é a nossa decisão de olhar para nós mesmos e nos dispormos a mudar. Crescer não significa tornar-se perfeito. Significa tornar-se mais consciente, mais maduro e mais parecido com aquilo que nós fomos chamados para ser. Fomos chamados para amar e ser amado. E se falharmos nesse crescimento, alguém deixa de ser amado por nossa causa. E isso é grave. Se alguém que convive com a gente não se sente amado, nós estamos falhando. Então, bora entender literalmente que o nosso amor não é somente discurso, como faziam os fariseus, né? Nosso amor precisa aparecer nas nossas ações conscientes. O tema de hoje é possível aprender a amar. Muitas pessoas questionam se é possível aprender a amar. E a resposta é sim. Por
Por que é possível aprender a amar? Primeiro, por obediência a Deus. Amar é um mandamento. Segundo, é possível aprender a amar desconstruindo pensamentos e padrões adoecidos. Eu já ouvi pessoas dizerem, se não tem sofrimento, não tem amor. Isso é um pensamento e um padrão adoecido. Pois se tem sofrimento, é porque alguém está falhando no amor. Sofrimento é diferente de aflições. Duas pessoas podem se amar e passarem por aflições. Aflições, irmãos, temos e teremos. Jesus nos avisou. Mas é diferente, sofrimento e aflições são diferentes. Agora, quem ama verdadeiramente não causa sofrimento ao outro. Precisamos lembrar disso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E terceiro, é possível aprender a amar com prática consciente e constante. Tudo aquilo que praticamos constantemente, ficamos bom. Na verdade, o aprendizado mesmo acontece na prática. Vocês já viram um motorista que diz assim, eu sou um motorista, e nunca sentou ao volante? Não faz sentido. Mas aprender exige humildade. Aprender começa quando eu reconheço que eu não sei. Aprender parte do pressuposto de que eu não sei ou ainda não sei o suficiente, posso melhorar. A humildade não diz eu não sei nada, ela diz eu ainda não sei tudo, posso aprender. A humildade não é negar o conhecimento que já temos, mas é reconhecer que sempre existe algo que ainda podemos aprender. Sem contar que aprender nos transforma. Olha o que acabamos de falar. Uma pessoa que aprende a dirigir, ela se transforma em motorista. Uma pessoa que começa a aprender notas musicais e começa a aprender a tocar um instrumento, ela se transforma num musicista. Então, precisamos nos lembrar que aprender nos transforma. E isso é bom demais. Quando aprendemos, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, de agir e até de se relacionar. Quando mudamos a nossa forma de pensar, metanoia, Romanos 12, nós mudamos as nossas ações e automaticamente mudamos as nossas vidas. Se pensamos da mesma forma sempre, entra ano e sai ano, nada muda na vida da gente. Tem uma pessoa na minha família que de tempos em tempos a gente se encontra. E são as mesmas conversas, as mesmas brincadeiras, a mesma vida. Isso é muito chato. Nas nossas famílias. Aprender pode mudar, desenvolver as nossas capacidades cognitivas. Isso é incrível, né? Deus nos fez para aprender. Aprender a amar, aprender a conviver melhor. Por quê? Porque o aprendizado exercita processos cognitivos, como atenção, memória, raciocínio, linguagem, nos ajuda na resolução de problemas, na flexibilidade cognitiva. Então, aprender é uma coisa que devemos fazer até o último dia de vida. Vamos ler o texto de hoje, que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 1, eu coloquei na folhinha, capítulo 1, versos de 9 a 11, que diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça,
fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua casa para Te buscar. Temos o desejo no nosso coração de aprender, Senhor, a aprender a amar da forma como o Senhor deseja que amemos. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa, neste caminho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, nesse texto, ele fala para que o nosso amor aumente cada vez mais em conhecimento. Conhecimento e percepção, não só nos incentivando a crescer espiritualmente, mas nos incentivando a crescer no amor. Um cristão saudável e maduro, ele é reconhecido, ou deveria ser reconhecido, pela forma que ele ama. Né? Um amor diferenciado. Eu posso saber até que Deus é amor, mas isso é só uma informação. Mas à medida que eu conheço mais profundamente a Deus, que eu compreendo mais e mais esse amor, que eu experimento mais e mais a sua ação, eu começo a praticar esse amor, porque esse amor tem que transbordar na minha vida. Conhecimento só é aprendido se for na prática. Se não, é só teoria. Se não, é só informação. Hoje em dia, vivemos na era do conhecimento. Todo mundo tem conhecimento de praticamente todas as coisas. Mas isso é apenas informação. Conhecimento é colocar a informação na prática. Quando a Liz, a minha neta, nasceu, eu decidi costurar. Logo que ela nasceu, eu pensei, eu quero costurar, porque eu quero fazer coisinhas para ela, roupas de boneca, eu quero fazer bonecas, eu quero fazer bolsinhas, eu quero fazer roupas para ela. E nas minhas orações, eu falei para Deus que eu gostaria de aprender a costurar. Aí naquela semana, passando de carro aqui perto, eu encontrei a irmã Margarete na porta da casa dela. Aí parei o carro, conversamos, e aí eu compartilhei com ela, né, a minha alegria. Ela falou, como você está? Eu falei, contente, nasceu a minha neta, enfim, né? E compartilhei com ela o desejo de aprender a costurar. Falei, nasceu minha netinha, agora eu preciso aprender a costurar. E falei para ela falou, que bom, né? E por que você não costura? Eu falei, porque eu ainda não tenho uma máquina de costura. Aí ela falou, tá, só um minuto. Me deixou na porta dela, ali no carro, como eu estava, entrou na casa dela, e daqui a pouco vem ela com uma máquina de costura portátil. E aí ela falou, tá aqui, vai costurar. E eu falei, mas eu ainda não sei. E ela falou, então eu te ensino. E isso foi incrível, né? Porque ela não só me deu a máquina, mas se dispôs a me ensinar. E aí a Margarete me ensinou a costurar. E pouco tempo depois, um dia ela me disse assim, caramba, Silvia, como é perfeitinho isso, como é bom aquilo. Parece que você costurou a vida inteira. Mas era minha vontade de aprender e praticar. Eu praticava. Eu lembro que a minha primeira reta parecia as curvas da Serra de Santos. Mas eu fui praticando, porque eu queria me aperfeiçoar ali naquilo. Então, a prática é incrível. A irmã Margarete, eu já agradecia a ela algumas vezes por isso. E hoje em dia, todas as vezes que eu estou ali na máquina e eu me lembro dela, eu paro e agradeço a Deus pela vida dela, né? E peço para que Deus abençoe ela sempre, sempre. Porque ela me amou em ação. E eu nunca vou esquecer disso. Deus nos dá recursos e oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente melhore.
e nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Esta oportunidade que nós estamos tendo de aprender a amar é única. É única. Christian Schwarz disse em seu livro, em 1998, quando ele escreveu, que o amor não fazia parte do currículo das escolas, das universidades. Aí, essa semana, preparando o estudo, eu fui fazer essa pesquisa novamente. 28 anos depois do livro ser escrito, pesquisei cursos para aprender a amar. Foi essa a minha pesquisa. Cursos para aprender a amar. Não tem. Não tem. 28 anos depois. O que eu encontrei? Na PUC do Rio Grande do Sul, um curso sobre o amor hoje, que é um programa para analisar a paixão, o desejo e as dinâmicas culturais dos relacionamentos. Não é um curso para aprender a amar. E encontrei na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, um curso em que os estudantes discutem o amor sob as lentes filosóficas, corporais e sociais. Nas igrejas, hoje em dia, nas pregações, há muitos apelos para amarmos uns aos outros. Mas não há um curso específico para aprender a amar. Se vocês conhecem, podem se manifestar aqui agora. Não existe. Então, esta é uma oportunidade única, única. Não permitam que os obstáculos sabotem vocês. E obstáculos dos mais simples aos maiores. De falar, hoje eu não vou assistir o vídeo, eu não vou fazer a lição, o exercício. Tudo isso é sabotagem. Para quê? Para que a gente não aprenda. Tudo aquilo que agrada a Deus desagrada o inimigo. Então, a gente precisa se lembrar disso. Christian fala no livro sobre as resistências no aprendizado. As pessoas até querem aprender algo, mas quando se dão conta que para aprender é preciso investir tempo e esforço, algumas resistem, outras paralisam e ficam ali, naquela zona de conforto desconfortável. Sabe quando você sabe que está ruim, que pode melhorar, mas me deixa aqui mesmo. Se eu tivesse ganho a máquina de costura da Margarete e a disponibilidade dela em me ensinar e não tivesse investido tempo e esforço, eu não teria aprendido. Minha neta hoje tem 12 anos e ela deve ter bolsas que ela nem imagina naquele guarda-roupa. Ela tem bonecas que ninguém tem na face da terra, porque eu fiz uma peça exclusiva para ela. Ela foi uma vez na festa junina com um vestidinho de festa junina que as amigas queriam saber onde ela comprou. Então, mas se eu não tivesse investido tempo e esforço, nada disso teria acontecido. Com o amor, não é diferente. Se nós não praticarmos, nós não vamos aprender. E a gente percebe isso com alguns avós. A gente escuta de alguns filhos, nossa, no meu tempo, imagina, no meu tempo, os meus pais não faziam isso comigo, mas olha só com os netos. Porque aqueles avós tiveram tempo e estão tendo mais tempo de prática agora, e prática ativa com os netos. Então, a gente se aprimora nesse amor com os netos. Isso pode acontecer com todas as pessoas que a gente se relaciona. Enquanto o apóstolo Pedro não praticou o amor, ele saía cortando a orelha das pessoas. Lucas 22, 32, diz assim:
Mas eu orei por você, Jesus falando para Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro já andava com Jesus. Já havia decidido seguir Jesus, mas ainda precisava passar por uma transformação profunda. Só o amor nos transforma profundamente. Todas as pessoas que aqui estão transformadas dessa forma, foram tocadas por um amor incrível. Primeiro, esse amor de Jesus. E depois, pelo amor das pessoas que nos falaram de Jesus, que investiram tempo no nosso aprendizado. Estar perto de Jesus não significa aprender. Tem muito simpatizante perto de Jesus que não aprendeu a amar. Jesus não apenas ensina sobre o amor, Jesus nos ensina a amar na prática. Isso é o diferencial. Nós podemos aprender tudo aquilo a que nos dispomos a aprender. Eu brinco, né? Falo, vocês querem que eu faça um solo aqui na frente? Nunca ia, né? Mas um dia, assistindo uns vídeos, eu vi o antes, o durante e o depois de uma pessoa que não cantava nada. Até me identifiquei com os primeiros vídeos dela, uma coisa muito triste. Joe. E, menina do céu, com as técnicas que ela foi aprendendo com a professora de canto, depois de um tempo, e aulas e esforço e tempo, que graça, aquela voz afinadinha. Então, você pode aprender aquilo que você se dispõe a aprender. A neuroplasticidade comprova e valida isso. Em contrapartida, aquilo que você decide não aprender, você não aprende. Quando eu me casei, o Márcio insistia em comprar frango resfriado inteiro. Para que aquilo, né? E aí ele cortava o frango para mim. Porque eu falava, eu não sei cortar. E ele cortava o frango e tal. E aí isso passaram-se alguns anos. Um dia eu falei, tá aí o frango, né? Ele ainda não chegou, deixa que eu corto. Várias fraturas expostas. Não rolou. Quando ele chegou, ele falou, o que foi? Você está irritada? Eu falei, olha para isso. Não é para fazer fratura exposta no coitadinho do frango. O que ele te fez, né? Ele falou, corte nas juntas. Vem cá que eu vou te ensinar. Eu falei, eu não quero aprender. Eu disse isso para ele. Eu falei, mais prático eu comprar anticoxa ou coxinha de asa, que eu gosto, já bem cortadinho. Aí eu disse, eu não quero aprender. E aí, ficamos casados, 38 anos, estivemos juntos por 42 anos. Eu não aprendi, eu decidi não aprender a cortar o frango resfriado. Então, se não decidirmos aprender, nós não vamos aprender a amar. Precisamos nos dispor a aprender a amar. Uma das maiores aventuras é aprender algo novo, pois isso é transformador. Cada vez que a gente aprende algo novo, a gente se transforma. E isso é lindo demais. Então, Christian Schwarz traz alguns princípios para o aprendizado. Aqui estão eles, são 7. O primeiro, não há programa padrão. Existem muitas possibilidades para crescer no amor. Escolha o que é mais significativo para você. O segundo ponto, desenvolva seu próprio processo. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Somos únicos, com personalidades diferentes. Isso significa que podemos personalizar o nosso processo de aprendizado.
Eu e o Márcio, no nosso aprendizado acadêmico, quando estávamos na faculdade, cada um fazendo cursos diferentes, mas cada um tinha um processo de aprendizado. Eu precisava de recursos de aprendizado que ele não precisava, ele achava desnecessário. Eu precisava assistir às aulas com atenção, fazer as minhas anotações no caderno, em casa fazer os resumos das aulas, fazer flashcards, fazer mapas mentais. Ele só precisava assistir à aula com muita atenção e fazer as anotações no caderno. Era esse o processo de aprendizado dele e esse era o meu. E os dois tinham notas boas, 8, 9 e 10, e terminamos a faculdade, os cursos, sem nenhuma DP. Cada um com seu processo de aprendizado. Então, desenvolva o seu próprio processo para aprender a amar, sem comparações. Terceiro, não fique só na teoria. Se eu tivesse uma máquina de costura na minha casa só na teoria, eu não saberia costurar. Os princípios que estamos aprendendo só terá significado se aplicarmos na nossa vida real. Coloque em prática, dedique-se. Ah, mas onde? Na sua lição de casa que Deus deu. Qual é a sua lição de casa que Deus deu? Sua família, as pessoas que você convive diariamente. Lembra que na escola a professora dava lição de casa diariamente para que a gente treinasse, praticasse? Em casa, Deus deu a lição de casa. Precisamos aprender. O bom disso é que nós temos o slogan da nossa igreja: um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Simples assim. A gente não precisa se atropelar. Um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Quarto ponto, concentre-se conscientemente. Viva com consciência. Todos os dias nós teremos inúmeras oportunidades para aplicar o que aprendemos. Mas você só pode enxergar se você não estiver no piloto automático. Só enxergamos se estivermos ali concentrados conscientemente. Concentre-se, pratique. E ao final do dia, faça revisões. Sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e pensa: como foi meu dia? Eu usei melhor as minhas palavras? Eu pude amar de um jeito que Jesus se orgulharia de mim? É importante que a gente faça essa avaliação, autoavaliação, diária, se for possível, né, para saber onde eu errei, onde eu acertei, onde eu posso corrigir aquilo, onde posso praticar o que eu tenho aprendido. Eu fui mais gentil hoje? Eu controlei mais a minha boca? Então, é possível fazer dessa forma. O quinto ponto, evite a sobrecarga. Comece devagar, um passo de cada vez. Eu tenho uma amiga que ela parece aquele corredor afoito, apressado. Ela dá todo o gás no começo de tudo que ela começa. Deu a largada e ela sai desesperada para fazer tudo que ela tem vontade. Exagera, se sobrecarrega e vai perdendo a força. E depois desiste, abandona a corrida. Nunca termina uma corrida. Eu pedi para ela deixar eu falar isso, eu prometi que eu não falaria o nome dela. Então, se você é tímido, não assuma a obrigação de estabelecer relacionamentos ou com pessoas estranhas a todo custo. Vá com calma, comece pelos relacionamentos mais próximos, sem sobrecarga.
O 6º ponto, tenha paciência. Confie no processo. Precisamos de paciência no processo de aprendizado. Eu falei para vocês, eu sentei pela primeira vez na máquina, de frente à máquina, eu não sabia passar a linha na máquina. Eu não poderia sentar no primeiro dia e já costurar uma roupa de princesa para minha neta. Tempo. Ninguém vai aprender do dia para a noite, mas também ninguém vai aprender se não praticar. Coloque em prática, faça os exercícios. A cada semana, a partir de domingo que vem, terão exercícios. Pratique. Reveja as videoaulas. Tem vezes que tem assim, os estudos na EBD, tem as pregações, tem as quintas-feiras. Tem vezes que eu falo, eu lembro desse tema, mas eu preciso assistir de novo. O bom é que está tudo no nosso canal da igreja no YouTube. Lá vou eu, assisto de novo. Assisto de novo e faço as minhas anotações. E ponho em prática aquilo que eu consigo. Isso é bom demais. Celebre aquilo que você vai conquistando. É gostoso. A primeira peça que eu fiz foi uma fronhazinha na costura. Eu celebrei aquilo, eu mostrava para as pessoas como se aquilo fosse um troféu. As pessoas, que bonito, sabe assim? Mas eu achei aquilo fantástico. Então, celebre as pequenas conquistas. Se você conseguiu domar a sua boca em amor com o outro que você convive, no final da noite fala, Senhor, obrigada, que demais, controlei a minha língua. Então, celebre as pequenas conquistas. E se revisitem, façam de novo os exercícios. Olha eu aqui, depois de 26 anos, refazendo o estudo do Aprendendo a Amar. Eu posso melhorar, eu posso aprender mais. Então, aprendizado é um ato contínuo. O processo do aprendizado é gradual, é progressivo e contínuo. Ninguém entra na escola no primeiro ano, no primeiro dia, aprendendo equação de 2º grau. Nós entramos para aprender os numerais, depois para aprender a adição, depois é progressivo e gradual. O amor da mesma forma. Quer ficar bom? Treine. E o 7º ponto, una-se a um grupo que tenha o mesmo propósito. O processo de aprendizado funciona muito melhor com parceria. Então, e olha só que beleza, temos muitos parceiros aqui que estão no mesmo propósito, aprender a amar. Na faculdade, eu amava grupo de estudo, exatamente por isso. Porque, às vezes, dentro de um conceito, eu entendo melhor uma parte, o irmão Maurício entende melhor outra. E nessa troca, nessa parceria, eu compartilho com ele o que eu sei, da forma como eu aprendi, e ele da mesma forma. E os dois crescem naquele conceito. Então, no amor, da mesma forma. Então, são 7 esses princípios para nos auxiliar neste aprendizado. Porque a semana que vem os exercícios. E na semana passada, nós vimos o quociente de amor, com as 8 marcas de qualidade, tanto da família quanto da igreja. Porque também não adianta a gente se aprimorar no amor cristão, com os irmãos na igreja, e dentro de casa, medíocre no amor. Isso é muito ruim. Então, precisamos treinar mais e mais em casa, melhorar essas qualidades dentro de casa, e automaticamente melhoramos na igreja e em qualquer lugar que a gente esteja. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Da mesma forma que é bom
a gente se avaliar, fazer a autoavaliação diária, é importante que tenhamos feedback de pessoas confiáveis. Por quê? Porque, às vezes, nós estamos no nosso ponto cego e não observamos a forma como nós agimos. Então, é importante ter pessoas confiáveis que te deem bons feedbacks. A autoavaliação desenvolve consciência, nos tira do piloto automático, porque você tem que parar para pensar, opa, o que eu comi hoje? Como eu falei hoje? Como eu me comportei hoje? Você traz a atenção, sai do piloto automático. No piloto automático, você está olhando para o computador, para a televisão, e você está comendo o pacote de salgadinho todo, você está comendo, sei lá, no piloto automático. Com consciência, opa, não, isso não é saudável. Opa, isso não é bom eu dizer. Então, devemos pensar dessa forma. Como eu estou agindo com a minha família, como membro da minha família e como membro da minha igreja? O que eu estou fazendo bem? Porque temos erros, mas também temos acertos. O que eu estou fazendo bem? Como membro da minha família, como membro da minha igreja. Onde eu estou falhando e errando? Como membro da minha família, como membro da minha igreja. Minhas atitudes correspondem aos valores cristãos, dentro e fora de casa? Minhas ações estão afetando a minha vida, a minha família e a minha igreja? Positivamente ou negativamente? Então, tem alguém confiável para te dar esse feedback. Feedback é uma conversa sincera para ajudar alguém a melhorar. Eu e a Beatriz, minha sobrinha, nós temos muito essa troca. Então, às vezes, acontece alguma coisa com a gente compartilha, ou então, quando estamos em família, às vezes, depois, quando ficamos a sós, uma fala para a outra, exagerou ali, hein? Não devia ter dito aquilo. Aquilo pareceu um pouco preconceituoso, a sua fala. A gente tem essa troca, isso é muito legal, porque isso nos melhora. E a gente não fica pensando, uma pensando da outra. Ai, só me corrige. Ai, pensa que sabe mais do que eu. Ah, não, a gente recebe aquele feedback em carinho, com o desejo de uma querer aperfeiçoar a outra. Isso é bom demais. Bom, nós vamos à nossa conclusão, que eu nem sei quanto tempo que eu falei. Eu falo. Conclusão. Finalizamos, então, a parte 1 deste estudo, mais conscientes de que o amor é um mandamento e um fruto a ser desenvolvido. Compreendemos que o amor é um atributo de Deus compartilhado com seu povo e que deve ser compartilhado com os outros. Temos uma definição de amor funcional para a prática. E entendemos que o amor é o maior poder de transformação que existe. Saber que o amor pode e deve ser aprendido não pode nos deixar inertes. Precisamos agir em amor. Que o nosso amor não fique apenas no estudo ou no discurso, mas que apareça em nossas escolhas, atitudes e ações diárias. Para reflexão em sala, eu deixo 3 questões. Estou decidido ou decidida a aprender a amar? 2. Quais são os obstáculos que preciso enfrentar para crescer no amor? É a minha preguiça? É o meu desânimo? É a minha falta de vontade? 3. Estou consciente de que posso me tornar uma pessoa capaz de amar como Jesus espera? Eu deixei ali, então, para aprender, praticar, transformar em amor. Que Deus nos abençoe na prática desse amor.